Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente sobre centro cirúrgico. Hoje nós vamos estudar os períodos cirúrgicos que despencam nas provas. Então já pega o seu bloquinho de notas aí, porque eu vou te trazer dicas cruciais para a sua aprovação. Neste vídeo você está vendo apenas um resumo, uma única parte aí sobre centro cirúrgico, mas nós temos vários outros conteúdos inseridos dentro deste tema. E para você se garantir na hora da prova, gabaritar qualquer questão sobre centro cirúrgico, você tem à sua disposição lá no nosso site o nosso e-book com estudo completíssimo e atualizado de tudo, absolutamente tudo, que envolve centro cirúrgico. São 128 páginas de muito conteúdo com a teoria completa e atualizada, além de mais de 195 questões para você treinar sobre este tema. É o material mais completo que você vai encontrar, sem dúvidas, sobre centro cirúrgico e é o suficiente para você gabaritar qualquer questão. Então, acesse o nosso site e garanta o seu material em frenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Quando a gente fala períodos cirúrgicos, a gente está falando dos períodos que envolvem todo o processo da cirurgia, desde a preparação do paciente até a sua admissão, realização do procedimento anestésico cirúrgico e a sua completa recuperação. Cada uma dessas etapas recebem um conceito, então a gente vai ver aqui exatamente o nome de cada uma das etapas, de cada um dos períodos cirúrgicos. Nós temos então o período pré-operatório mediato. Muita atenção, a gente não está falando imediato, a gente está falando mediato, beleza? O período pré-operatório imediato é definido como aquele período que compreende desde o momento em que o paciente é informado de que será submetido à cirurgia até as 24 horas que antecedem o procedimento cirúrgico, até as 24 horas antes do procedimento cirúrgico. Em outras palavras, essa fase do processo cirúrgico ocorre, então, entre a indicação da cirurgia, o paciente recebeu lá a indicação cirúrgica, ou mesmo sendo uma cirurgia optativa, desde esse momento em que existe a indicação da cirurgia, até as 24 horas que antecedem o procedimento cirúrgico, a gente tem, então, o que a gente chama de período pré-operatório mediato. Esse período é um período muito importante para a gente fazer a preparação do paciente, tanto física quanto emocionalmente. Então, durante esse período aqui, o paciente vai realizar exames complementares para confirmar o diagnóstico, vai definir o planejamento aqui cirúrgico. Então, é importante também que o paciente aqui inicie o preparo para a cirurgia. O paciente vai seguir aqui as orientações médicas e de enfermagem. Quais são as atividades aqui que a gente geralmente realiza nesse período pré-operatório mediato? A gente faz aqui a realização dos exames complementares, como os exames laboratoriais, exames de imagem, exames cardiológicos. A gente faz todo o planejamento cirúrgico. Então, a gente vai ter aqui a definição do tipo de anestesia, o tipo de cirurgia, qual vai ser a equipe cirúrgica, faz o preparo do paciente, ou seja, a dieta, a higiene, a medicação, as orientações sobre o procedimento cirúrgico. O objetivo aqui desse período pré-operatório mediato é garantir que o paciente esteja aqui em boas condições físicas e emocionais para a cirurgia. Uma boa preparação aqui pode ajudar a reduzir os riscos associados ao procedimento e a melhorar o resultado dessa cirurgia, tá? Depois nós temos também o período pré-operatório imediato. Então agora sim a gente está falando aqui, né, do período pré-operatório imediato, que é definido como as 24 horas imediatamente anteriores aqui à cirurgia. Esse período é o momento final aqui de preparação para a cirurgia. É um período que ocorre nas 24 horas imediatamente anteriores à cirurgia e é uma fase também importante para garantir a segurança e o sucesso desse procedimento cirúrgico. Durante esse período pré-operatório imediato, o paciente deve seguir também algumas orientações para se preparar física e emocionalmente para a cirurgia. Essas orientações incluem jejum, o paciente deve permanecer ali em jejum absoluto, conforme as recomendações médicas. Geralmente, esse jejum dura 8 horas antes da cirurgia. Isso é feito para evitar o risco de aspiração pulmonar durante a anestesia. A gente vai ter também aqui a higiene. O paciente vai tomar banho com antisséptico ali recomendado. Na manhã
manhã da cirurgia. Isso vai ajudar também a reduzir o risco aqui de infecção. A gente vai ter aqui os cuidados em relação às vestimentas, então o paciente vai se vestir ali com roupas confortáveis e práticas para o procedimento cirúrgico. Os medicamentos, o paciente vai ser orientado a tomar alguns medicamentos na manhã da cirurgia, de acordo ali com a orientação médica. E a gente vai fazer também orientações, né? O paciente vai receber orientações sobre o que ele pode esperar, o que fazer após a cirurgia e como vai ser os cuidados ali com a ferida cirúrgica. A gente tem também aqui o período transoperatório, que é um período que abrange desde o momento em que o paciente é recebido dentro do centro cirúrgico até a sua saída da sala de cirurgia. Esse período é uma fase importante para a segurança e o sucesso da cirurgia, porque é de fato aqui o período em que o paciente está sob anestesia e não está consciente, tá? Esse período transoperatório é um período em que o paciente vai receber anestesia, vai ficar inconsciente. Então, durante esse período aqui, o paciente vai ser monitorado de perto pela equipe cirúrgica, que vai ser composta ali pelo cirurgião, anestesistas, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. A equipe cirúrgica vai ser responsável por garantir que o paciente esteja seguro, que a cirurgia seja realizada com sucesso. As principais atividades aqui que a gente tem dentro desse período transoperatório incluem o preparo do paciente para a cirurgia. Então, a equipe cirúrgica prepara o paciente, incluindo aqui a administração da anestesia, a colocação dos campos cirúrgicos e a preparação do local ali da incisão. A gente vai ter aqui, dentro desse período transoperatório, a cirurgia sendo realizada de fato. Então, o cirurgião aqui vai realizar a cirurgia de acordo com o que foi planejado no pré-operatório. A gente tem aqui o monitoramento do paciente, então a equipe cirúrgica monitora esse paciente de perto durante toda a cirurgia para garantir que ele esteja seguro, que a cirurgia esteja sendo realizada conforme planejado. E a gente tem também o término da cirurgia, então após a conclusão da cirurgia, o paciente vai sair aqui da sala de cirurgia, né, e vai ser levado para a sala de recuperação pós-anestésica. Então o transoperatório abrange todos esses momentos, desde que o paciente é recebido no centro cirúrgico, passa pela cirurgia e depois sai da sala ali de operação, beleza? A gente tem também o período intraoperatório, que é definido como aquele período que vai do início ao término do procedimento anestésico cirúrgico, compreendido no período transoperatório. A gente viu que dentro do período transoperatório, a cirurgia vai ser realizada, né? Então, o período intraoperatório é o período que envolve ali o início e o término da cirurgia. Esse período é uma fase importante para a segurança e o sucesso da cirurgia, porque é justamente quando a cirurgia está sendo realizada, propriamente dita, né? Durante esse período, o paciente está sob anestesia, está inconsciente. A equipe cirúrgica é responsável por garantir que a cirurgia seja realizada com segurança e eficácia. Entre as principais atividades que a gente tem dentro desse período intraoperatório é a indução anestésica. O paciente ali vai ser sedado, anestesiado, para que ele não sinta dor ou qualquer desconforto durante a cirurgia. A gente tem então a própria realização da cirurgia, com a realização do procedimento de acordo com o que foi planejado. O paciente aqui também é monitorado, beleza? E a gente tem também o término da cirurgia acontecendo, porque o período aqui vai do início ao término do procedimento anestésico cirúrgico. A gente tem então o período pós-operatório imediato, que são as primeiras 24 horas após o procedimento anestésico cirúrgico, incluindo o tempo de permanência do paciente na sala de recuperação pós-anestésica. É um período que a gente comumente chama de POI, tá? Período pós-operatório imediato, a gente chama de POI. Esse período, então, é uma fase importante para a recuperação do paciente, porque é quando o corpo começa ali a se adaptar à cirurgia, né? São as primeiras 24 horas após o procedimento cirúrgico. Então, durante esse período, o paciente também vai ser monitorado de perto na sala de recuperação pós-anestésica. A equipe de enfermagem vai garantir que o paciente esteja seguro, que o processo de recuperação esteja progredindo bem. As principais atividades que a gente faz nesse período pós-operatório imediato são a avaliação do paciente, então a gente vai avaliar regularmente o paciente, monitorando os sinais vitais, identificando possíveis complicações. A gente vai ter aqui a realização do controle da dor, com medicamentos para controlar a dor do paciente, né? Reidratação, o paciente vai receber líquidos para reidratar o corpo, alimentação,
o paciente vai receber líquidos ou alimentos leves ali conforme tolerado. Mobilização do paciente, o paciente vai ser incentivado a se movimentar para prevenir ali as complicações. E nós temos então, por fim, o período pós-operatório imediato, que abrange o período após as 24 horas iniciais e é comumente descrito como primeiro, segundo, terceiro dias de pós-operatório. Por isso que a gente fala primeiro PO, segundo PO, terceiro PO, né? Primeiro pós-operatório, segundo pós-operatório. A gente está se referindo aqui aos dias de pós-operatório. Esse período aqui do pós-operatório imediato é uma fase do processo cirúrgico que ocorre, então, após as 24 horas iniciais. É um período importante para a recuperação do paciente também, porque é quando o corpo começa a se recuperar mais rapidamente, né? Durante esse período, o paciente geralmente é transferido da sala de recuperação anestésica para o quarto do hospital. Então, o paciente vai para a enfermaria. A equipe de enfermagem continua ali monitorando o paciente, né, fornecendo os cuidados de suporte. Então, as principais atividades aqui nessa etapa são a avaliação do paciente com a mensuração dos sinais vitais, verificação de possíveis complicações, o controle da dor, o paciente continua a receber medicamentos para controlar a dor, a reidratação, a alimentação, a mobilização, a gente vai continuar estimulando esse paciente a se movimentar para evitar mais complicações, para prevenir complicações, tá? Então, basicamente, esses são os períodos cirúrgicos que a gente tem. Para reforçar ainda mais, eu trouxe também alguns exemplos de questões para você ver como que isso pode aparecer para você na hora da prova. Esse é um conteúdo que você precisa treinar bastante, tá? Porque não é fácil memorizar, mas eu tentei trazer de uma forma bem didática para facilitar o seu entendimento, mas é importante que você faça esse exercício de treinar bastante questões e para isso lá no nosso e-book você tem muitas questões para você treinar sobre este tema, tá? Então, a primeira questão que eu trouxe aqui para vocês é uma questão da banca IBAD, que diz o seguinte: o período pós-operatório imediato, olha só, corresponde ao período. Então, aqui a banca já pede, né, um conhecimento bem específico sobre o período pós-operatório imediato. Se você não sabe, você já não consegue responder essa questão. Lembra que o período pós-operatório imediato é aquele período em que o paciente está se recuperando da anestesia, é um período que se inicia na recepção desse paciente na sala de recuperação pós-anestésica, né? Então, durante esse período, o paciente é monitorado ali de perto pela equipe de enfermagem para garantir que ele esteja seguro e que o processo, né, de recuperação esteja progredindo bem. Nesse período, a gente faz avaliação do paciente, controle da dor, reidratação, alimentação, mobilização. Esse período geralmente dura até as 24 horas, mas pode ser prolongado nos casos de cirurgias complexas ou de pacientes com condições pré-existentes, tá? Então, vamos aqui analisar as afirmativas para a gente chegar aqui no gabarito, tá? Letra A. Corresponde ao período em que o paciente foi liberado da sala de recuperação pós-anestésica e aguarda alta hospitalar. Na verdade, o período em que o paciente foi liberado da sala de recuperação anestésica e aguarda alta hospitalar é o período que a gente chama de pós-operatório imediato, tá? Isso aqui acontece no pós-operatório imediato. Pós-operatório imediato, o paciente ainda está na sala de recuperação anestésica, tá? Aqui está dizendo que o paciente já foi liberado. Então, aqui a gente está falando do pós-operatório imediato, beleza? Letra B. Período em que sucede a liberação da sala de recuperação pós-anestésica e se estende por 1 a 2 meses até a completa cicatrização das lesões. Olha só. O período que sucede aqui a liberação da recuperação pós-anestésica e se estende por 1 a 2 meses, até que o paciente aqui tenha completa, né, cicatrização das lesões, é o período pós-operatório tardio. Pós-operatório tardio. Esse período aqui compreende nessa fase que vem depois da liberação do paciente da sala de recuperação pós-anestésica, depois da alta dele, que ele já foi para casa, né, até a completa cicatrização das lesões. Letra C. Corresponde ao período referente às primeiras 48 horas após o término da cirurgia. Também não. O período referente aqui às primeiras 48 horas após o término da cirurgia é um intervalo de tempo muito amplo aqui para a gente considerar como período pós-operatório imediato, né?
Então, nada a ver aqui essa afirmativa, beleza? Letra D, período em que o paciente está se recuperando da anestesia, sendo iniciado na recepção deste na sala de recuperação pós-anestésica. Perfeito, tá? Isso aqui é o que está acontecendo no período pós-operatório imediato. O paciente foi recebido ali na sala de recuperação anestésica e está ali se recuperando ainda da anestesia, tá? Então, com certeza, este é o nosso gabarito. Vamos ver a letra E. Período em que ocorre a eliminação dos efeitos anestésicos e o paciente não apresenta risco de retenção urinária ou de sangramento. O período em que ocorre aqui a eliminação, dos efeitos anestésicos e o paciente não apresenta risco de retenção urinária ou de sangramento é um período muito curto para a gente também considerar aqui como um período pós-operatório imediato, tá? Então, o gabarito aqui, letra D. Vamos ver mais uma questão. Inicia-se após as primeiras 24 horas que se seguem à cirurgia e estende-se até a alta do paciente ou mesmo após o seu retorno ao domicílio. Tempo variável e individualizado, plano de cuidados e avaliação para a alta. E aí nós temos as opções: recuperação pós-anestésica, pós-operatório imediato, pré-operatório tardio ou pós-operatório tardio. Olha só, eu já vou te adiantar que a resposta correta aqui dessa questão é a letra C, tá? Pós-operatório imediato, que é um período que vai se iniciar após as primeiras 24 horas aqui, que se seguem depois da cirurgia, e vai se estender até a alta do paciente, ou mesmo após o seu retorno ao domicílio. Durante esse período, o paciente continua sendo monitorado pela equipe de enfermagem, vai receber ali os cuidados de suporte, como controle da dor, alimentação, mobilização. O paciente também aqui vai ser avaliado para alta hospitalar, o que inclui a avaliação da dor, a função respiratória, a avaliação da função cardiovascular, da capacidade de mobilização. Na letra A, fala recuperação pós-anestésica. Isso está incorreto, porque a recuperação pós-anestésica é o período que ocorre imediatamente após o término da cirurgia, enquanto o paciente ainda está ali sob os efeitos da anestesia, tá? Na letra B, fala pós-operatório imediato, também não se aplica, porque esse aqui seria o período que ocorre nas primeiras 24 horas após o término da cirurgia. Letra D, fala pré-operatório tardio, também não se aplica. E letra E, pós-operatório tardio, também não se aplica, porque o pós-operatório tardio é o período que ocorre após a alta hospitalar e se estende ali até a completa recuperação do paciente, tá? Então precisa treinar bastante questão para você conseguir realmente assimilar esse conteúdo, tá? E sempre ali usando a teoria como referência para você se nortear, beleza? Então, como eu falei para você, lá no site você tem o nosso e-book, onde você vai ter toda essa parte teórica, mas também várias questões para você treinar e fixar o conhecimento. Então, acesse nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, comenta, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e me siga para novas dicas.